Você lidera um condomínio ou sobrevive a ele? Hoje estamos aqui com o fundador do Clube Sim, o Igor. E estamos aqui com o nosso co-host hoje, Juliano Rabelo, nosso convidado. Hoje eu tô de co-host. Hoje ele está subindo de nível aqui, né? E eu queria muito que o Igor se apresentasse para nós, porque eu acho que a maioria dos síndicos já conhecem, né? Conta pra gente como é que funciona essa questão do Clube Sim, da onde veio essa ideia, porque todo mundo fica assim, nossa, mas o que é o Clube Sim, afinal? Bom, primeiro, obrigado, Laís, obrigado, Juliano, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, apresentando o Clube Sim, falando um pouquinho desse nosso universo de condomínio, né? Afinal de contas, eu costumo dizer que quando a gente entra para essa área de condomínio, por mais difícil que seja e tudo mais, todos os desafios que tem na nossa carreira, na vida condominial, a gente é picado por um bichinho e depois, para sair disso, é muito difícil, porque por mais difícil que seja, a gente ama, né? Então, imagino também toda a trajetória que vocês têm, quantos anos na lida, a gente sofre no dia a dia, mas a gente não larga disso, não é verdade? É verdade. Em outubro vamos para 19 anos, já passamos da maioridade. E eu mudei o bichinho que me picou, tô indo pra outra... Não, a Laís não quer mais ficar Não quer mais saber de condomínio. Com os condomínios. Agora a Laís está indo para essa parte da comunicação. Exatamente, né? Que eu gosto e eu não sofro tanto. Mas vocês sabem muito bem de todos os desafios que tem na área de condomínio. E eu, né, já estou nessa área há muitos anos, sou diretor de algumas empresas, lidero algumas empresas nesse segmento e sempre olhei com muito carinho para o condomínio, né? Mas sempre também olhando para o síndico, que no meu caso é o meu principal cliente, né? E entendendo um pouco dessa atmosfera, esse universo condominial que eu, há pouco tempo atrás, tem só 90 dias a criação do Clube Sim. Sério? Nossa, eu achei que já tava, sei lá, uns 2 anos, assim, Não, que tá bombando exatamente. esse projeto seu do Clube Sim. Tem só 90 dias, cara, e foi, assim, uma ideia inesperada, confesso pra vocês. Eu tava no escritório pensando o que eu podia criar, o que eu podia fazer para que fosse Quase algo... não tem ocupação, né? Sobra tempo para pensar, né? Exatamente. Mas eu sempre, né, com esse meu lado do marketing, de tentar inovar, de criar coisas diferentes, eu estava tentando pensar assim, cara, o que dá para a gente criar de diferente dentro desse mercado, que seja algo realmente que os síndicos e que o mercado abrace, que leve para a vida deles, para o dia a dia deles. E me veio essa ideia do Clube Sim, né? Falei, cara, vou criar uma comunidade, um clube de síndicos. Mas a gente sabe que isso volta e meia aparece por aí. Então, quando não engaja, aparece, do mesmo jeito que aparece, acaba sumindo, não tem tanto engajamento. Eu falei, cara, mas para isso pegar, a gente precisa criar alguns pilares. E aí eu fui pensando no meu dia a dia como profissional, no que eu crio, no que eu faço. Eu fui pensando nisso e fui transformando em pilares do Clube Sim. Então, o Clube Sim, se não me engano, são 5 pilares. Eu vou até falar um pouquinho desses pilares, que é networking. O primeiro deles é networking, então fazer esse relacionamento e através do relacionamento ele gerar negócios e gerar experiências. Isso é legal porque a gente perdeu muito disso na pandemia, né? A gente se afastou muito das pessoas. Exatamente. E outra coisa, ó, vocês já foram em muitos eventos de condomínios, de síndicos. Bastante. O que acontece? Você chega num evento desse, você percebe que existe alguns síndicos mais antigos, que já tem mais história no mercado, que esses estão sempre rodeados. Os conservadores das antigas. Essa galera que começou 19 anos atrás. Não vou nem falar sobre isso, que eu já falei no episódio aqui, que eu não gosto de evento de síndico. Por isso que a gente vai fazer um evento diferente esse ano. Porque eu não aguento mais chegar a gente me oferecendo coisa, vendendo coisa, e sempre os mais dos mesmos. A gente não tem nada de novo no mercado. Eu brinco que em alguns eventos do Secov, e faz tempo que eu não tenho ido lá, mas esses dias eu voltei lá, é sempre as mesmas pessoas, né? Aí os mais antigos, tô vendo a Dona Maria, tô vendo o seu Celso aí. Exatamente. E aí você pode perceber que esse universo só fica em volta desses mais antigos, certo? Então, na verdade, um network ali é só para essa galera que já está no mercado mais consagrada, que já tem um monte de cliente. E 98% do mercado, que é o síndico morador ou o síndico profissional menor, não são vistos. Eles vão nesses eventos, mas eles não conseguem se conectar. Porque como ainda não criaram todas as raízes do mercado, não são conhecidos, eles ficam isoladinhos num canto.
Sim. E ninguém chega para conversar com esses caras. Então, a primeira coisa que eu falei, cara, 98% do mercado é esse síndico, que é morador, Com certeza. que é esse síndico profissional menor, que a gente não conhece e que quer ser ouvido. Então, eu falei, cara, então a primeira coisa vai ser o networking para a gente conectar com essa galera, com o síndico morador, com o síndico profissional. Super necessário isso. Pois é, porque é uma galera que tem experiência. E que as ideias novas. É, uma a gente tem que mudar o mentalidade mercado, né? legal. sair Demorou, do gente. mesmo, sair do mesmo. É. E aí eu falei networking, só que networking de uma forma real. Que a gente vai pegar essa galera e vai se conectar com eles. Então, no Clube Sim, vocês ainda vão ter oportunidade, estão mega convidados para irem nos eventos do Com Clube Sim. certeza, com certeza. Mas vocês a dinâmica é assim, ó, chega um síndico, a gente vai entender o que é a vida desse síndico, a gente vai bater papo com esse cara. Eu vou lá, converso com ele, eu quero saber qual que é o condomínio dele. Então ele já tem uma ficha de inscrição que ele tem que fazer, contando um pouquinho da vida dele, do condomínio dele. E aí eu participo disso de forma ativa. E consigo ir conectando ele. Então, se eu sei, por exemplo, que o Juliano é um síndico que atende um condomínio no Água Verde, se eu sei a rua que ele atende e tal, eu sei quem é o síndico que está próximo ali, eu já consigo conectar e falo, olha só, esse é o Juliano, o síndico do condomínio Dois Irmãos. Aqui, ô Juliano, esse aqui é o Felipe, que é o síndico do lado do seu condomínio, cara. Eu já consigo fazer com que eles criem uma conexão, seja por proximidade, porque se vocês forem analisar, síndico sempre tem assunto. Né? Sim. Se eu for começar a conversar com o Juliano, eu não sou síndico, mas como eu sei de condomínio, se eu começar a perguntar pro Juliano de condomínio, vai ficar aqui até meia-noite. Nossa. Né? Vai falar, Igor, ontem a dona Maria brigou, não sei o que, enfim, tem muita história. Então, a gente faz esse network e dá ouvido para quem antes estava ali nos bastidores. Esquecidos, vamos dizer assim. Exatamente. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é capacitação. Quem nunca foi no evento de síndicos que tem capacitação, uma palestra, tá? Só que você entra sem saber nada e sai pior, porque você não entendeu nada do que o cara Sai falou. com mais medo de ser síndico. Nós recebemos o Reginaldo, que é presidente da Brasconde, né? Associação Brasileira dos Síndicos Condominiais, e nós brincamos, né? Às vezes o síndico numa palestra ou no curso de 3 horas, Nossa. virei síndico. E aí, com todo respeito, o cara sai mais perdido do que entrou. É isso. Então, capacitação no Clube Sim, a gente faz de uma maneira mais leve. O que a gente faz? É capacitação na prática, que a gente diz. A gente pega esse síndico que tem experiência lá, porque ele está como síndico, ele está gerindo um condomínio, está gerindo um patrimônio, certo? A gente pega esse cara e coloca ele para falar sobre, por exemplo, o Juliano é um síndico novo, né? É síndico morador, mas está fazendo um trabalho ok. A gente pegou o case do Juliano, entendeu? Ele está trabalhando ok. E ele recentemente pintou a fachada do condomínio dele. A gente convida o Juliano, que era um cara que, exemplo, tá? Que ninguém ouvia, que não era conhecido. Fala, Juliano, esse mês a gente tem um desafio para você, cara. A gente quer levar o case do seu condomínio para todos os outros síndicos do Clube Sim. A gente quer que você fale sobre como foi pintar a fachada do seu condomínio. É igual, vou falar um pouquinho. Em 2006, nós montamos o Síndico Mirim. Olha aí. Aí o pessoal dos condomínios vizinhos vinham lá para conhecer a patrulhinha Mirim e tal, né? O movimento. Porque aí você tem que divulgar as boas ideias. É isso. Porque Então, problema a aí, gente já tem tanto, né? Muitos. Aí o síndico às vezes está com dificuldade com as crianças. Pô, a questão do síndico mirim vai me ajudar a dar uma controlada. Acalmada, né? Vai ter um pouco mais de disciplina, né? Então, eu pego esse síndico que ninguém dava... Ninguém conhecia, e eu começo a fazer com que ele seja a referência. E aí ele vai explicar pra galera como ele fez a pintura de fachada do prédio dele. Então ele vai colocar assim, ó, pessoal, na pintura de fachada do meu prédio eu sofri isso. Eu não tinha me atentado para fazer um seguro de obra. Tô dando exemplos, tá? Uhum. De forma bem leviana. Eu não tinha me atentado a fazer o seguro para essa obra. Nem sabia que tinha que ter pontos de ancoragem. Exato. A norma agora tá pedindo. Mas a sindicância em si, ela é muito solitária. Então, Isso. assim, você não tem... Você é um gestor de uma empresa que você tem que saber tudo e você não sabe nada. Você tá aprendendo e todo dia tem um Alguns ocorrido aprendem ali. apanhando, né? É isso Aprende que é o problema. sofrendo, que é horrível, mas que te cria uma casca grossa também, né? E outra coisa, você é de uma empresa que muitas vezes você não tem orçamento para nada, né? Também. Então, assim, a voz do povo é a voz de Deus, se numa assembleia o povo vota mal e escolhe mais barato, você acaba tendo que É rebolar. uma associação sem fins lucrativos. Aí você vai com um orçamento mais em conta. Esses dias, em Pontal, o pessoal falou, não adianta nem trazer orçamento mais barato, porque tem o pessoal aqui que só aprova empresa ruim, porque é só o orçamento ruim, porque é o mais barato. Então, às vezes, o pessoal não tem a qualificação nem para
chegar nos orçamentos. E você vai sofrer na hora dessa execução. Com certeza. Né? E o Vai síndico- sobrar para você. O síndico responde civil e criminal, então é difícil. E aí a gente pega esse síndico e fala, cara, vai lá e você vai falar pra todo mundo sobre a pintura, só que de uma forma prática. Daí a gente manda o nosso time de marketing lá, tirar foto do condomínio, do antes, do depois. Enfim, a gente dá um show nessa parte de apresentação, de marketing. Pelo olhar dele, né? Que é super legal isso, super diferente. O ser vizinho feito que não isso. deixava entrar na sacada, a área técnica que tá cheia de É porque ar-condicionado. acontece muita coisa. Perfeito, perfeito. E a gente conecta ele a isso. Então é uma capacitação na prática. E aí todo mundo consegue se conectar a esse tipo de aprendizado. Porque você vai falar, caramba, quando eu pintei meu condomínio, eu realmente passei por isso. Ou se você vai pintar no seu condomínio, você fala, cara, peguei boas dicas aqui Uhum. do que fazer e não sofrer como o meu vizinho aqui sofreu. Entendeu? Então, esse é um segundo pilar, capacitação na prática. Entre esse terceiro, que a gente fala de saúde e bem-estar, que de fato, o Igor, eu não acredito que a gente consegue ser alta performance profissionalmente se eu estou extremamente baixa performance na minha vida pessoal. Eu não consigo separar isso. Pode ser um erro meu, mas eu não consigo. Vou fazer um comentário aqui, viu, mozão? O pessoal no grupo de WhatsApp lá do Clube Sim, só foto dos bombadão. Os caras malhandinhos e tal. Todo mundo Aí eu treinando. falei, É um desafio, né? Você tava falando. eu falei, rapaz, é porque tem que malhar e tem que provar. Até porque tudo tem ponto. Eu também vou chegar nisso. acabamos de entrar no grupo, né? Faz 15 dias. E eu falei, pô, o pessoal só faz academia nesse grupo? E Não. nós que gostam de tomar uma cerveja aí. E Aí tem, daqui a pouco e tem. apareceu os caras da cachaça. Eu falei, já tá ficando melhor o grupo agora. E eu sou esse cara que transito em tudo. Aham. Porque eu vou pra academia e à noite tô tomando minha cervejinha também. Mas a gente estimula. Porque eu penso o seguinte, né? Vocês como síndico, né? Cara, é difícil. Sofrem muito. Às vezes você tem que dar uma multa em alguém. A pessoa não sabe diferenciar. Não sabe entender que ela errou e está sendo penalizada para que se mantenha uma ordem no condomínio. A pessoa não leva por esse lado. Ela começa a te transformar num inimigo mortal. Sim. Hoje tá faltando um pouco de compaixão nas pessoas, né? As O pessoas pessoal tá doente, com todo respeito. Né? Isso. Olha, os últimos 5 anos, 6 anos ficaram terríveis, assim. E coisas que você era mais compreensivo, as pessoas eram mais compreensivas, hoje todo mundo é na pancada. Mas né? o É síndico, uma agressividade, ele sofre, né? Todo mundo achava que ser síndico era fácil. O síndico residente, enfim. Então, assim, essa cultura de ser síndico, qualquer um é síndico, ela é muito enraizada ainda. Hoje a gente consegue mostrar que não. Mas que nem o a síndico tem que síndica- ter expertise. Mas nem a síndica tiazinha que o povo gostava, agora já estão batendo até na vozinha, que é a Porque- síndica do condomínio, né? Porque assim, se ela toma qualquer partido, ela vai agradar X, mas não vai agradar Y. E nesse meio de o Y aqui que não foi agradado, sempre vai ter alguém mais agressivo. Então é difícil. Quem nunca escutou aquela famosa frase, né? Eu que pago seu salário. Você é obrigado a fazer isso porque eu pago seu salário. Eu começo as minhas palestras e os treinamentos falando, pessoal, para começar, nós somos representante legal do condomínio. Né? Quem é o síndico? O representante legal. Não somos o delegado, não somos o juiz, mas também não somos... Os funcionários. Os funcionários. Né? Exatamente. Já teve uma situação, Igor, de um colega síndico pegar R$4. Ele E devolver pro cara. Devolveu. Eu pago o teu salário, então peraí, deixa eu tirar A aqui. senhora falou os pra seus ele, ó, honorários. eu pago. Ele falou, ó, 100 unidades dividido por tanto, é R$4. Toma. Toma aqui. Pô, é um absurdo um negócio desse. Né? Isso Chegar é- nesse ponto. Isso é muito humilhante. Não- Muito humilhante. Humilhante que eu digo assim, é extremamente desgastante passar por isso. E o síndico tem que estar preparado para isso. Todas as profissões, eu acho que ela tem ali o seu nível de estresse. Mas a do síndico aconteceu. Até a gente teve um caso recente no Rio de Janeiro, que o subsíndico foi assassinado, você viu isso? Que, cara, aquilo é o extremo da agressividade. Então, hoje em dia, além de tudo, ser síndico tá perigoso. Porque você não sabe quem você A tá indo música abordar. que é Mamãe Não Quero Ser Eleito, senão... Mamãe É, não mas- quer ser, pode ser que eu seja eleito, mas vão querer me matar. É mais ou menos isso pro Ma- síndico Mas agora. é muito triste, Juliano, porque você veja esse caso do Rio de Janeiro. O subsíndico foi conversar com o morador sobre sobre um vazamento que estava tendo na A casa. infiltração. E ele foi assassinado na frente do condomínio todo. Assim, que triste isso. Mas entendeu? aqui no JuVV, há 11 anos atrás. Então, por isso a gente vem quase sempre preocupado, né? Eu brinco com a questão dos síndicos lá do escritório. Falei, olha, existe uma preocupação. A gente nunca sabe o que está nos esperando. Quando o morador recebe uma advertência, notificação, uma multa do rapaz que foi esfaqueado aqui no JuVV, por causa que ele estava com som alto e o síndico subiu lá e falou, você pode e tal.
Ela tinha tomado um. Ele matou o síndico dele. Não, só esfaqueou. Ah, não Esse- morreu. Esse não nossa, morreu. só isso. Só esfaqueou, não morreu. Mas- Mas há 11 anos. Então a gente fala, e a tendência é só. Não, só mas a questão de piorar. violência contra o síndico, toda semana tem uma matéria. Todo dia alguém bateu num síndico, agrediu um síndico, enfim, é só você ler os jornais. É né? reincidente, né? Com certeza. Então, se vocês forem analisar assim, então é uma baita pressão pro síndico. É difícil, não é fácil, certo? Então a gente vive nessa carga de estresse. E aí entra o nosso terceiro pilar, que é esse saúde e bem-estar. Por quê? Porque se você tá com depressão, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, se você anda com o seu psicológico extremamente abalado, você acredita que você vai conseguir exercer bem o seu papel de síndico? Nenhum papel, na verdade. Não tem como. Não tem como. Nem de marido, nem de De pai. nada, de nada, certo? E hoje tá muito fácil, como eu te falei, pro síndico ter esses sintomas todos, ter essas doenças todas, porque ele é muito maltratado. Sim. Mais do que outras profissões. Eu ser diretor comercial, às vezes o síndico vai me cobrar O de uma... síndico de vez em quando dá umas porradas, dá umas né? porradas, mas nem se compara ao que vocês passam com um morador. Não, não. Porque o síndico vem me cobrar, poxa, Igor, ó, o serviço não tá bom, eu vou encerrar o contrato, tá show, mas existe todo um respeito, uma tratativa, né? Ele cobra com a sua devida razão. E o síndico, ele não tem que ele não tem que ser técnico, ele tem que ser decisor. Então ele tem que estar bem emocionalmente, né, ali, para ele conseguir decidir e pensar no melhor para um condomínio, porque é uma comunidade, não é uma pessoa ou outra, né? E tem toda uma responsabilidade, Com né? certeza. Mexe com inúmeras vidas. Tem que ter autoestima para fazer isso. Como é que ele vai fazer? Agora você imagina ele abalado, Não com dá, crise não do tem pânico, com ansiedade e tudo mais. Então, saúde e bem-estar, acompanhe o Clube Sim. Tem um síndico nosso, e é também um síndico 5 estrelas, mas não vou citar o nome dele porque ele passou por uma fase mais difícil. E aí ele disse que ele tava com depressão de pegar o celular, síndrome de Barros. Mas quem que não fica? Esse negócio o dia Ele inteiro tinha medo, pitando na cabeça ele da tinha gente. medo de pegar o celular, porque, pô, eu tenho aí 226 grupos de WhatsApp. É muita coisa. Não, e Esse- não tem elogio, né? Cê- Tem às vezes, Não, mas a diz- maioria é reclamação. Até chega, mas aí, ó, se eu pegar aqui, ó, ninguém te manda flores. É só problema pra você resolver. Tem Perguntas- 44 mensagens nesses 20 15 minutos que nós estamos falando, certo? E ninguém falando assim, ô, venha tomar uma comigo, né? Venha Ei, jogar vamos truco jantar, com vamos nós. jantar pelo excelente trabalho que você está fazendo aqui, quero te levar para jantar. Não tem. Então, a gente entendeu que saúde e bem-estar é um propósito, não, é um pilar importantíssimo dentro do clube de síndicos. E aí eu acho que é onde a gente se diferencia muito de todo e qualquer outro clube de síndico que foi criado no Brasil, porque eu não vejo o clube de síndico se mantendo, como o nosso está se mantendo e com o sucesso que está. Esse saúde e bem-estar a gente tem nutricionista no grupo, sem nenhum custo. Então os síndicos podem consultar com o nutricionista para melhorar a sua dieta. Nós temos psicólogo, que a gente sempre está falando lá sobre crise de ansiedade, do pânico, burnout, enfim, depressão. Então a gente tem dicas sobre isso e a gente coloca à disposição também o psicólogo para que eles consultem, sem nenhum custo. Agora está entrando, até em primeira mão, falar aqui para o pessoal, a gente está colocando também telemedicina para todos os nossos síndicos do Clube Sim, também sem nenhum custo. Então, Nós tivemos que desenvolver lá no escritório um plano de saúde mental. para os Nós temos síndicos, para né? todo mundo. Para os teus gestores, né? Tanto o gestor quanto o pessoal também do escritório, da administradora, porque atendimento a morador, né? É difícil. E aí sempre você... Então essa questão, eu falei brincando Eu acho que todo mundo que trabalha com atendimento ao público tem que ter plano Tem de que ter, saúde, tem que ter tem que ter. uma terapia em dia, senão não entra. Tem que ter o cuidado, né? Sim, com certeza. E a atividade física, ela vem muito de encontro, porque a gente sabe que estimulando, né, o corpo, a atividade física está comprovadíssimo que ela libera hormônios que te fazem bem, né? Então, não precisa levar tão a ferro e fogo, mas enfim, quanto mais você se dedica dentro da sua rotina, na medida do possível, é sempre muito benéfico a questão da atividade física. Então, eu falo por mim, há anos atrás, eu odiava academia. Eu não fazia esportes, eu só gostava do futebol, porque depois do futebol tinha a cerveja, o churrasco e a resenha com os amigos. Eu tô nesse ritmo, então. Tá, Não tô em assim, nenhum preciso, mas vamos lá. Espera e pra 2026. eu só gostava do futebol. E aí, o que eu fiz? Eu comecei na minha situação lá, engordar bastante, e aquilo foi afetando minha autoestima, foi afetando tudo, a minha saúde piorou, e chegou num ponto que eu coloquei um basta naquilo, e decidi me dedicar a investir em mim mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu amo fazer exercícios físicos, eu treino regularmente. Tem dias que não dá, eu não sou um psicopata nesse sentido, mas eu treino. Hoje mesmo eu treinei pela manhã,
Porque tem clube sim hoje à noite, né? Então não ia dar pra treinar à noite. Mas eu procuro correr, eu ando de bike, eu nado, eu faço academia. Então eu tenho atividade física no meu dia a dia e o meu sono melhorou, a minha alimentação melhorou. Consequentemente, eu melhorei como marido, como profissional, em todos os sentidos A da minha vida. disposição para tudo melhor. Tudo, tudo. Antes eu ia pegar minha filha no colo pra dar banho nela, eu ficava cansado. Hoje eu pego minha filha no colo, subo, desço na escada e ainda quero sair correr. Não, mas olha que interessante. Se você vai num médico, no psicólogo, psiquiatra, enfim, vai tomar uma medicação para depressão ou para qualquer outra causa, né, emocional, a primeira coisa que o médico fala para você, Tá fazendo exercício? primeira pergunta. Que Eu não ele te posso pergunta. falar o nome do nosso psiquiatra, né? Mas Todo mundo que trabalha com condomínio tem psiquiatra. ele recomendou tanto exercício pra mim que no final eu falei, você tá fazendo, rapaz? Ele deu uma risadinha, mas pelo menos os 20 minutos de caminhadinha diária, Você tá fazendo. uma nadadinha, não comecei ainda. Não começou. Mas tá no planejamento já. E aí eu quero trazer um dado Eu legal. tenho subido escada, lá em casa dá 20 andares. E que é um Uma vez- baita exercício. Uma vez por semana, pelo menos a escada. E eu tô só seu subindo. elevador parado. Mas eu vou trazer um dado importante pra vocês, assim, ó. No Clube Sim, no último encontro que teve, eu fiz uma pergunta, porque o encontro é todo planejado, né? Ele é super leve, super tranquilo, é muito gostoso estar lá, mas por trás tem todo um planejamentinho. E aí, no último, eu fiz uma pergunta pra galera. Quem aqui começou a treinar depois que entrou no Clube Sim? Eu acho que umas 15 pessoas levantaram a mão. É incentiva, né? Sozinho é tenso, né? Porque aí você começa a olhar e fala assim, cara, o Juliano tá fazendo também. Putz, eu não vou perder pra ele não, também vou fazer. E quando você vê, aquilo virou a sua rotina. Então tem pessoas lá que estavam há 10 anos sem treinar. Tem um síndico lá chamado Luiz Braga. Eu não sei quantos anos ele estava sem treinar, mas ele gostava de treinar, mas estava afastado dos treinos. E ele disse, eu voltei a treinar porque eu vi essa onda da galera treinando. Nossa, isso é excelente, né? O pessoal engaja para coisas boas, né? Para coisas que fazem bem, que é saúde, né? E hoje em dia a saúde é importante para Tem qualquer profissão. um que você colega for. que é prestador de serviço nosso e vizinho, ele corre 15 quilômetros todo dia. Eu falo pra ele, rapaz, um dia... Mas que vicia, né? Todo mundo que corre fala que vicia, né? Eu achei que eu nunca ia conseguir isso, mas domingo passado eu corri 15 km também. Absurdo. Então já tô me preparando agora pro 21, que eu Vocês têm que fazer uma maratona. Ó, eu No Clube Sim. terminei os 15 quilômetros de forma tranquila, sem sofrer, assim, ó. Conversando normal e tudo mais. Então, tô preparado pro 21. Logo, logo eu vou. Pro 21 quilômetros aí, meia maratona. Vamos ver. Quem sabe eu faço esse terceiro pilar, né? Eu É, chego lá. Qual? saúde e bem-estar vai ser importante, viu? Vai melhorar a sua vida. E aí, passando do saúde e bem-estar, que esse pra mim é o ponto alto do Clube Sim, E é um diferencial, sabe? que não tem... Porque senão você vai em reuniões, palestras, a galera fazendo café 6 horas da manhã, eu que sou terrível pra acordar cedo, É, já desanima. Aí você pensando, daqui a pouco vocês têm uma turma de pedal, certo? é. Aí a galera do clube sim na corrida, ou caminhadas noturnas. e Sábado tal. agora vai ter uma caminhada no Parque Barigui, tá convidado. Não sei se vão viajar no feriado ou não, mas sábado agora tem a caminhada no Parque Barigui, em parceria com a farmácia Unipreço. Então, é legal também que eu já vou entrar nessa parte de empresas. Tem muita empresa amando o Clube Sim, amando a proposta do Clube Sim e entrando junto com o Clube Sim. Para quanto mais estrutura a gente tem, mais a gente consegue fornecer para os síndicos, né? Sim. De soluções. E nesse sábado a gente vai estar com a farmácia Unipreço fazendo a caminhada do Clube Sim no Parque Barigui. Então vai ter lá uma Um van. abraço pro Guilherme Strapasson, proprietário da colega nossa aí das antigas. Isso mesmo. No sábado agora vai ter uma Filho van. do Pelé de Colombo. Vai ter uma van da Unipreço lá no Clube Sim que vai estar tirando pressão dos síndicos, medindo diabetes. Então a gente faz essas ações em conjunto para estimular. Nossa, bem legal Você isso. sabe, quando eu entrei na área, e modéstia à parte, a ideia era dar uma revolucionada. Eu cheguei a levar ônibus da MPAR dentro de um condomínio com 856 unidades Caramba. pra gente fazer coleta de sangue. Olha aí, ó. E aí fazia um banco de sangue. Ações diferenciadas, né? Isso. Hoje o próprio MPAR não faz mais questão de vigilância sanitária, mas eles tinham um ônibus. Que eles iam. Porque eu levava isso pra empresa, né? Eu venho da área de recursos humanos. Aham. E aí na fábrica a gente fazia. Olha aí, Doação cara. a cada 60 dias. Aí fomos pro condomínio, eu falei, pô. Vou levar isso. Aí ele falou, ó, se você me garantir pelo menos 20 doadores pré-cadastrados, a gente leva o ônibus. Deu 46. Olha só. 46 doações, bolsas de sangue. Então você veja, eu sempre penso assim, ó, quanto mais a gente busca diferenciais e com propósitos bons, mais engajamento a gente tem. Né? Você viu, certeza. se a meta era 20, você dobrou. Sim. Então, E o pessoal, nós fizemos acho que umas 6 vezes aí, nesse condomínio,
E aí, a cada 90, levava o ônibus lá. Tal. Tá vendo? Diferenciado, cara. Sim. E aí, assim, no Clube Sim, né, se a gente de saúde e bem-estar, entra para um quarto pilar, que é uma das coisas que os síndicos sempre reclamam, né? Síndicos não, o mercado no geral reclama. Que a gente tem muitas empresas ruins. Não vou usar a palavra ruim. Tem empresa ruim, Picareta. sim, e a culpa é nossa. É os E a picareta culpa de é mercado. nossa, que estamos no mercado, e nós temos que mudar isso. Então, e aí todo mundo reclama, mas a gente faz o quê para mudar? E aí, dentro do Clube Sim, o que a gente está fazendo? Se chegar uma empresa hoje batendo na porta do Clube Sim dizendo eu quero patrocinar, eu pago X, não é assim que funciona. Então só vale. entram empresas que passam por uma avaliação para serem patrocinadores do Clube Sim, porque esse pilar é ter empresas boas, estruturadas, para que a gente consiga elevar o nível do mercado. Então, aqui é muito legal porque a gente diz para os síndicos, vocês podem consumir das empresas que estão no Clube Sim, de forma saudável, porque são empresas boas. Selo de qualidade, né? Exatamente. Mas tá certo, se você está num segmento que você quer trazer esse bem-estar e coisas assim realmente melhores para o síndico do dia a dia, você tem que trazer empresas também que estão engajadas nesse mesmo propósito, né? E aí a gente tem várias empresas que estão conosco, o Clube Sim, eu repito, só tem 90 dias e a gente já está em torno de 14 empresas patrocinando. Então hoje nós temos lá a Eletromídia patrocinando, nós temos a Cogecom, nós temos a Claro, a gente tem empresa de produto de limpeza, que é o mercado do condomínio, de um grande amigo meu, o Marcelo. Então a gente tem empresas boas, que têm bons preços, bons planos, que têm um diferencial de atendimento e que cuidam do seu cliente. Então, a Claro, por exemplo, é uma empresa nacional. Mas o que a gente falou com o pessoal da Claro? Ó, a gente quer um atendimento diferenciado para o pessoal do Clube Sim. Então a gente quer que tenha um gestor de atendimento para esses síndicos do Clube Sim. Os executivos só para condomínio. Eu não quero que o cara do Clube Sim, lá, o cliente do Clube Sim, ligue e caia numa central e que fique num atendimento robotizado. Então, que dê uma preferência ali, né, para ele nesse caso, para ele que poder atender melhor o condomínio e entre outras coisas ali, né? Exatamente isso. E a gente conseguiu isso. E a Claro está fazendo um trabalho incrível, né, do Clube Sim. Até mandar um abraço para o Pivoto, que é o diretor da Claro, que abraçou a ideia e trouxe esse contexto de atendimento humanizado, personalizado, de acordo com a necessidade do cliente. Porque, de verdade, em empresa de telefonia, internet, qual é a nossa maior reclamação? Atendimento. Atendimento. Hoje em dia, eu acho que esse setor de atendimento em quase todas as empresas está complicado mesmo. Né? Só que quando é na telefonia é caos, na né? telefonia, eles já estão treinados para ouvir bobagem. Para te matar, né? Porque Exatamente. você liga lá e nunca consegue ser atendido. Então, ali com a Claro, por exemplo, a gente tem um atendimento totalmente diferenciado. Então, a gente trouxe empresas líderes de mercado para elevar essa régua dos serviços voltados para condomínio. E isso também é uma questão, assim, isso te chamou a atenção quando você começou a ouvir esse network, essas conversas que vocês têm entre vocês, você consegue sentir as dores também, né, dos síndicos, porque existe toda essa proposta para trazer um bem-estar que realmente a gente às vezes não sabe que precisa. Isso. E na hora que a gente inicia o processo, a gente vê que aquilo realmente fez diferença. Mas assim, o que te chamou mais atenção de tudo que você já ouviu, assim, de dores no dia a dia deles? Assim? É porque o síndico é uma profissão solitária, né? Que era o que a gente estava conversando. Ele não tinha muito para onde recorrer. Então ele queria compartilhadores, ele vai para o Google, vai para aqueles grupos de condomínio de WhatsApp que tem a cidade toda, que ali tem um monte de pessoas com interesses próprios. Então se ele vai ali no grupo pedir uma indicação, ali no meio tem um monte de gente infiltrada que está colocando indicações porque querem ter ganhos com isso. Então esse cara fica meio assim, tipo, vendido, para onde que eu vou? Com quem que eu procuro? Se eu for me abrir com outro síndico, pode ser que o cara me dê uma dica errada, sabe? Então o síndico era muito solitário. Acabei de abrir o nosso grupo do Clube Sim. O que tá rolando? E aí tem umas indicações. Fui atendido pelo Erickson, tal, não sei o quê. Que é um síndico que tem uma serralheria super bacana. Isso é importante, porque... E aí, voltando... É mesmo, porque essa questão de prestação de serviço, quando você tem indicação, é muito melhor, né? Voltando que você falou lá para atender os 98%, o síndico tem uma dificuldade até para fazer orçamento. Sim. Eu assumi um condomínio há uns 2 meses, a síndica que ficou lá, ela falou, Juliano, faz 1 ano, é sério, caiu o teto do salão de festa dela lá, ela faz 1 ano que tá tentando drywall e gesso. Aí eu falei pra ela, não, amanhã eu trago gente orçar, porque o cara atende 150 condomínios, ele vai... Aí ela falou, não acredito nisso, eu já tentei um monte, os moradores me criticando e tal. Resumindo, em 1 semana eu tava com os 3 orçamentos. E ela
com todo respeito, correndo atrás, E não conseguia. marcava, ninguém ia, porque é só 16 metros quadrados de gesso. pra Tipo, fazer. pro cara não é algo lucrativo, compensa, né? Não, Exato. e eu até entendo alguns prestadores de serviço quando falam assim, pô, Juliano, às vezes você vai fazer só orçamento, e aí o cara, o que você gasta, entre aspas, para ir fazer o orçamento é o que você vai cobrar, e aí ele não quer pagar. Diferente de uma... Mas de- aí eu, poxa, essa fala aí eu discordo. Mas, Porque Ida, é o ônus de ser empresário, de trabalhar mas por aí, conta ó, própria. igual, nós temos uma pessoa que faz granito para nós. O cara vem lá de Bolsa Nova. Ele sabe que sempre vai ter serviço. Aí o cara vai priorizar até um balcão de pia pequeno. Sim, porque ele sabe que nem todos ele vai ganhar dinheiro, mas no volume, Sim, nas tem que pensar dessa forma. Na oportunidades. quantidade, é isso que eu ia falar. Na exatamente. quantidade É o para ele vale a ecossistema pena, né? que ele cria ali no trabalho dele, porque senão ele nem aceita fazer o orçamento. E eu não tô criticando esse prestador de serviço, porque, por exemplo, é o que o Juliano falou. Poxa, ele é convidado para fazer um orçamento, o cara tem a empresa dele fazendo Rio Grande. Ele é convidado para fazer um orçamento lá em São José dos Pinhais. Realmente, Não compensa pra ele, então o ele nem, né? tempo e o deslocamento dele é muito mais caro do que Com ele chegar lá e certeza. botar 4 placas de drywall. E Mas aí, já, aí o às que eu vezes digo já fale não, E eu vou defender meus... porque daí ele vai, chega lá num orçamento dele, O Não- preço dele vai ficar maior, ele É, não vai não fechar. compensa ele lá, então. Eu vou Tem que ser defender meus realista. colegas síndicos aqui. Porque aí o morador reclama, porra, mas pagou pra um jardim pequenininho, R$150, R$200, 250. Rapaz, só pro cara sair de casa, só pra ir lá olhar, ele já tá cobrando isso é 120, verdade. R$150. É. Ele tem mais o serviço, a gasolina, o equipamento, Nota fiscal, margem mas de os lucro. encargos... Ah, pô, mas Juliano, o síndico aqui tá cobrando 250 o jardinzinho pequeno. Falei, pô, deslocamento Aí você fala dele... pra pessoa assim, quanto que você cobraria pra fazer, então? Porque se você cobrar mais barato, a gente tira ele e põe você pra fazer, porque E é um tal do pôr barato que sai caro. pôr preço no serviço nós do outro nós também temos, não dá. assim, empresas e temos os senhorzinhos, né? Cada região... Sim, tem tal. o MEI, né? Aí, eu vou citar o nome do nosso colega Jurandir, ele faz vários. Então, pra ele vale a pena. Sim. E aí ele pega a bicicletinha dele e E faz vai. região do Boa Vista e Bacaxeri. Então ele faz 2, 3 por dia. Tira o mato ainda na faquinha. Não, ele é caprichoso. E aí ele é cobra caprichoso. mais barato. Mas naquele dia ele já sabe que ele tem 3, 4 jardins pra fazer. E é ele sozinho, né? Trabalhandinho, feliz da vida e E vai. ele sabe que todo mês ele tem. Aí eu consigo um preço menor. Aí você liga pro cara e fala, ó, venha fazer um jardim só essa vez. Cara, só pra ele sair de casa com a roçadeira dele, é claro que ele vai cobrar no mínimo R$150. E é engraçado, porque muitas vezes o morador não entende isso, né? Então... Por isso que o jardim às vezes vira um matagal, ninguém vai fazer. Exato. Bom, e aí, nesse quarto pilar, que são as empresas que a gente tem lá no Clube 5 como patrocínio, além de tudo, tem um pilar que se chama O Case é Você. Por quê? Porque a gente quer fazer com que esse síndico seja referência. Tem 3 perfis de síndico, vamos ver se vocês concordam comigo. Síndico que é morador, certo? Que entra para ser síndico, traumatiza, sai e nunca mais quer saber de ser síndico. O segundo, que é um síndico morador, que entra, faz um bom trabalho, gosta de ser síndico, mas é aquele síndico que só quer ficar como morador do condomínio dele. Síndico Do condomínio do dele. condomínio dele. E é aquele cara que fica 10, Síndico 20, general. que fica o resto da vida. Tem um senhor lá no Bacaxeri que ele tá há 42 anos de síndico. Porque ama fazer isso E aí. 10 horas da noite ele ainda faz uma sentinela e fala, ó, você vai ter que ir pra casa, você ir pra casa. Mandando a galera entrar. Espetáculo, gestão muito Perfeita. eficiente, é um arroz e feijão É o muito lar bem dele feito. mesmo, literalmente. Mas um dia eu falei, não posso falar o nome. né? Não pode. Meu Deus. Eu falei, olha, os jovens, ele falou, fiz tudo crescer, Juliano. É. Peguei no colo, se algum tá aí fumando um baseado, eu falo, paga isso Vai- aí, e vai vou pra falar casa. com seu pai e tal. Pô, ele tem 42 anos de síndico. Que é esse perfil, que é o cara que gostou de ser síndico, faz por amor e vai ficar ali cuidando do seu lar o resto da vida. Então tem esse segundo perfil, síndico morador só do seu condomínio. E o terceiro perfil, que eu acho que acontece com muita gente hoje em dia, que é o cara que entra como síndico morador, gosta do que tá fazendo, mas começa a olhar isso como um negócio. E pensando assim, cara, vou dar um exemplo aqui. Ah, o meu, como é que fala? Não é o salário do síndico? Honorário. É, o honorário, prolabore, enfim. Porque daí no caso de empresa já é o prolabore. Mas o honorário ali. Poxa, o meu honorário aqui é R$3.500. O cara fala, cara... 10 condomínios, eu já tô em 35 conto. Mas é o que acontece. Ele vê a oportunidade nisso. Ele fala assim, opa, mas se eu pegar aqui o do lado, que eu sei que também é 3,5, vai para 7 mil.
Se eu pegar o do outro lado da rua, que é do mesmo tamanho e também é 3,5, vai para 10,5. Eu já tenho uma renda. Ele fala, poxa, hoje no CLT eu tô ganhando 4 mil. Eu tô dando exemplos, tá, gente? Por favor. Não, daqui a pouco todo mundo vai querer ganhar 10,5 lá no escritório. Ó, não é isso não, gente. Né? Não, eu tô dando exemplos, porque a gente sabe que tem condomínios que pagam mais, tem outros que o honorário é R$1.000, tem outros que é 1.500, tem outros que é 2, enfim. Não, mas aí a gente tem que falar depois sobre essa questão aí de se valorizar. A valorização do síndico. Veio o Leonardo aqui e falou exatamente sobre essa questão, né? De cobrar honorários, como é que você cobra, avaliar o... Mas hoje a gente sabe que a realidade tem honorários de todos os tipos. Tem, de tudo. Né? Vai depender eu de não você sei se tem aceitar ou honorário não. de R$500 ou não, mas eu não sei. Tem Mas deve isenção, ter. tem isenção da taxa. Tem várias Aqui no coisas. Cabral, assumi um condomínio, a síndica recebia só isenção da taxa. Que era quanto a taxa? 684. Exato. E aí, pô, ficou 15 anos. Aí, infelizmente, caiu numa ação trabalhista, um problema gigante, o condomínio foi condenado em 300 e poucos mil. Vixe. Aí foram cobrados a senhorinha, que só tinha isenção da taxa. Ai, olha, ele chega a ser Não, desumano, né? Vocês estavam pagando uma síndica residente. Recebe como síndica residente. Com todo respeito, ela não tinha conhecimento nenhum sobre trabalho isso. que fez. Exato. Ela quis ajudar e acabou, né? Mas- Trazendo um problema. Esse síndico aí que começa a ver como oportunidade de negócios, ele acontece, não sei se contigo foi assim ou não, mas muitos síndicos que eu vou conversar, até lá no papo de portaria, a galera fala assim, cara, eu era síndico do meu condomínio, e eu, pelo bom trabalho que eu fiz, eu fui Vizinho. convidado para assumir o do lado. E aí, Igor, eu olhei isso como negócio, cara. Eu vi que eu podia crescer muito a minha renda e ter uma condição de vida muito melhor do que trabalhando como CLT. E aí, Ele tinha também todo o suporte para ser síndico, né? Porque não é só... E olha que interessante, hoje você já tem um suporte por negócio. O cara já pensa como empresa, porque o condomínio para mim é uma empresa, né? Aí você tem lá 20 sócios, 60 sócios e assim vai. Antigamente o cara falava, tô desempregado, viro síndico. Me aposentei, viro síndico. Aham. Hoje, com a complexidade e a alteração do Código Civil, o cara já pensa isso como uma formação, né, vamos dizer, de renda. De E aí renda. ele investe, ele faz um curso, ele capacita. Aí chegou exatamente nesse ponto. Então, quando ele começa a querer crescer, vocês sabem, não é fácil hoje também você crescer como síndico profissional. Não é fácil. Não é Você fácil. consegue pegar 1, 2. Só que chega num ponto ali que daí você está na demanda do dia a dia, você deixa de ser estratégico comercialmente falando. Eu não consigo mais planejar como que eu faço para chegar em 10, sendo que eu estou diariamente resolvendo vários problemas. Tratando com as pessoas. No operacional total. No ali, né? operacional ali, né? E aí, cara, eu não começo a crescer, eu vou ficando nisso e eu vou ficando aflito, porque eu quero crescer, mas não sei como. E a gente Vai no também automático. sabe que não é todo mundo que tem talento comercial para se vender, para criar O estratégias. Igor vende a mãe, sabia? ele é diretor comercial de uma grande empresa, Facilities. De algumas. Ele vende a mãe, só não Brinca- entrega, Não, mas ele vende. Entregar é outra. Daí deixa pra esses Ele, caras. ele e o Michael, que vai estar hoje no jantar lá, que é colega O Guedes, síndico, o Guedes. Michael Guedes, da Informa, Uhum. eu sempre brinco quando tá concorrendo, eu falei, ó, esse cara aí vende bem. Vende Eu não bem. sei se ele entrega, mas que ele vende bem. Os caras têm o dom do comercial. Graças a Deus, eu amo vender, né? E aí Mas eu acho que a primeira profissão, a primeira coisa que você tem que saber na vida para ser empresário, enfim, é vender. você trabalhar, é vender. Se você não sabe vender, nem monta uma empresa. Não, eu até assisti uma palestra uma vez de um grande empresário que ele falou assim, ó, o combustível de uma empresa são as vendas. Não adianta, beleza, você pode ter a melhor contabilidade para fazer a melhor contabilidade do mundo, mas se você não tiver vendas, quem que vai alimentar essa contabilidade? Não adianta ter o melhor contador se não tem um bom vendedor. O negócio Exatamente. depois de engrenado, a gente sempre fala que ele... Estrutura. O marketing boca a boca, eu não tenho um departamento de venda. Graças a Deus, assim, um morador vai para um lugar, leva tal, é o vizinho que indica, e aí esses dias o pessoal perguntou, pô, e vocês não tem ninguém para... contratei um funcionário novo. Aí ele falou, mas não sai ninguém entregando? Eu falei, não. Divulgando, né? Não, a gente, precisamos né, disso. nunca Fa- precisamos. Faz uns 12 anos que no começo até anunciava lá no jornalzinho do síndico, Aham. isso lá atrás, né? Mas depois vai girando. Mas tem que ter um... Quando eu vou numa assembleia para apresentar a minha Aí empresa, você consegue tô se vender muito vendendo. bem. É isso que eu ia falar. Exatamente. Tem que se vender muito bem. Mas 85% das vendas de uma empresa, tá, são
normalmente, de indicações. Com E aí certeza. a indicação é o reflexo do teu bom trabalho operacional. Facilita. Mas tem um dado, né, que fala 85% em média das vendas, mas isso não se aplica para todo mundo. Esse é um dado meio genérico. Eu até acabo questionando um pouco desse dado, porque eu fico pensando assim, hoje em dia a gente tem múltiplos canais de vendas. Internet, enfim, prospecção ativa. Mas Curitiba tem uma coisa curiosa, porque Curitibano, o A curitibano em antiga si, mala direta, né? É, Dá um retorno só de 3%. ele tem uma coisa bem interessante, que ele gosta desse negócio de indicação. Não, ó, eu vou corrigir o dado que eu falei. Não é 85% das vendas de uma empresa. Você tem 85% de chance de fechar uma venda negócio. quando vem uma indicação. Com certeza. Então, porque quando você é indicado, por exemplo, o Juliano é indicado para o meu condomínio, foi indicado por tal pessoa, ele chega mais bem posicionado do que o outro que não foi indicado. Então, Quando você monta um grupo de apoio, é 100% de chance de ser eleito. de você converter. Sim. Eu sempre falo isso, olha, se chegar numa reunião, o síndico tá concorrendo e você só foi convidado, aí você, vem mais difícil. Mas quando tem um grupo apoiando e falando, por mais que tenha síndico residente, você converte. Você vai converter. Vai. É exatamente isso. Então, esse dado está correto. Peço perdão que eu errei no outro. Mas, para fechar esse assunto do case é você, a gente pega esse cara que quer crescer e a gente dá palco para ele. Lembra que ele estava lá nos 98% que não era visto, que não tinha, que não era reconhecido? O nosso time de marketing ajuda esse cara a crescer. Então, a gente leva ele para o podcast. A gente vai fazer um evento que se chama Condo Expert, que vai ser em setembro agora, dia 23 de setembro, que tende a ser um dos maiores eventos aqui do Paraná, voltado para a área condominial. A gente fechou aquele Expo Barigui inteiro. Nossa, um mega evento, A né? gente fez a contratação de uma palestra incrível nacional, que é o Leandro Carnal, Uhum. e um show de encerramento do Raimundos. Nossa. Louco. Então, vai ser um grande evento que a gente está com várias marcas apoiando a gente. Vocês estão super convidados para irem no evento. É um evento do nosso mercado Muito condominial. legal. Não, com certeza, estaremos lá. A gente vai criar o cupomzinho para vocês. Porque a gente tava assim, eu acompanho feiras lá atrás, São Paulo, Rio, aí comecei a pegar algumas em Porto Alegre, aí Balneário Camboriú ficou umas feiras interessantes Bem de legais. tecnologia, mas a gente também precisa fazer algo diferente. Aqui no né? Paraná. A Anacom, que a gente está representando, foi feito o congresso, e aí agora, em agosto, vamos para Manaus. Aí de Manaus, vamos trazer o pessoal para o nosso em novembro. Nossa, em entendeu? novembro, que você também está convidado. Faço questão. Nossa, Que a gente eventos. fortalece e aí você traz novidades. Que é uma né? experiência, na verdade, não é um evento. Para não ficar só questão de uma empresa tentando vender para você, Não. né? E mais do mesmo, né? Vamos reparar assim, o nosso Paraná tá carente de um mercado, de um evento diferente. Foi por isso que a gente está certeza. trazendo nomes nacionais para o nosso evento, porque, de boa, aqui no Paraná, vocês tinham visto o evento que traz nomes nacionais que não são ligados a condomínios para um evento condominial? Não, porque eles acham que a gente só pensa em condomínio. Na verdade, a gente precisa de outras coisas. Como eu sou dinossauro, eu tive uma com Nunes Cobra, que foi fisioterapeuta, preparador físico do Ayrton Senna. Ah, sei. E o Secov que trouxe. Isso em 2008. E parou, né? Nunca mais fez. Pois é. Então agora em 2025 a gente tá fazendo. Aí com nós Condo Expert. podemos fazer. E aí eu falei, e tava falando do item 3 seu aí, que é o pilar sobre bem-estar. Isso. O cara veio para falar sobre acordar 5 horas da manhã, dormir 8h30. Lê um livro. Ninguém faz. Não, deu vários exemplos lá do Ayrton Senna, mas é um diferencial. Porque aí você sai da ilha. Você vai um pouquinho. Mas é isso que a gente precisa fazer. Ainda eu falo isso para os síndicos. A gente tem que parar de ficar frequentando eventos que eles ficam dando um cafezinho para você, brinde. Não, gente, a gente precisa de mais que isso. A gente precisa valorizar o nosso mercado, né? Na questão não só do síndico, administradora, todo mundo que trabalha nessa área, a gente tem que se valorizar. E a gente só vai conseguir fazer isso valorizando eventos que realmente tragam um retorno pra gente. E o nosso Saudável, evento tem tudo. essa pegada, porque assim, ó, é um evento voltado para a área condominial, só que a gente quer fazer um negócio diferente. A gente vai falar sobre saúde e bem-estar, a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre carreira. Excelente. A gente vai ter assuntos de condomínios também, mas eu quero fazer com que o morador do condomínio tenha interesse de ir num evento de condomínio. Hoje, o morador não tem interesse de ir Ele num não evento conhece de a condomínio. realidade, né, do Se síndico. você chegar hoje nos teus moradores e falar assim, galera, vai ter um evento de condomínio aqui, nós vamos falar sobre assembleia. Cara, a galera Nós não vai. fazíamos sorteio. Tem um lugar lá no Boa Vista que eu consegui com a prefeitura até fazer a feira no meio do condomínio, porque é uma rua. Aham.
E os moradores não iam, certo? Só que o que eu sempre falo para os nossos colegas, não desanime. Agora tá a onda dos food trucks, certo? Sim. Pô, deixa, o cara pede a oportunidade, deixa a Ah, oportunidade. é bem legal nos condomínios, eu né? adoro Quando tem isso. espaço. O primeiro poço artesiano de contrato de risco nos condomínios em 2007, o proprietário da empresa sempre fala isso, tá? Foi porque um menino foi lá na feira e me deu essa oportunidade. Na época eu tinha 23 anos. Olha que legal. Era um menino. Pô, mas a gente tem que incentivá-los e ao mesmo tempo buscar Fazer algo diferente. fazer né? algo diferente. Laís tem batido bastante, Igor, e eu vou fazer um pedido para você. Claro. Porque eu sei que você também é uma pessoa que tá bem ativa nessa área. Que a nossa área se valorize. Sim. Que os nossos colegas se valorizem. Esses dias fui fazer uma palestra e falaram que eu podia falar o que eu quisesse. 150 síndicos. Aham. Eu falei, eu vou falar do dia a dia do condomínio, mas começar exatamente falando assim, quem é você? Falando qual que é a função do síndico. Mas que a pessoa se sinta, a autoestima sempre tá baixo, o cara só recebe crítica. E na hora, com todo o respeito de assumir o abacaxi, que é a parte de honorários, Ele joga lá ele embaixo. não se valoriza. Na Prostitui o mercado. né? na nossa Essa área, frase é que a gente usa. A gente prostitui o mercado É. fazendo isso. e eu bato muito forte, tem alguns que até não gostam, eu falo, olha, não é porque eu cheguei, mas você pode chegar lá vendendo qualidade, e não o preço lá embaixo. Valor e não preço, não é verdade? Por favor. Aí o cara fica lá, você vai concorrer 3 salários mínimos lá no condomínio. O cara chega com 1,5 salário. Pois Só é. que aí você tem que contratar aquele cara. Fala, não, contrate. Se for por preço, contrate ele. E aí depois de 90 dias, Juliano, ó, tá dando tudo errado aqui. Ó, agora é 4 salários mínimos. Ó, aumentou em 90 dias 1 salário mínimo. Ué, retrabalho. Porque retrabalho agora eu mais tenho um caro. retrabalho. Pois é. Mas a valorização, nossa, porque tem muita gente boa. Muita. Gente boa, e aí cobrando um valor baixo. Terminou a palestra, veio um menino lá de Piraquara, até tirou foto e tal. Ele falou, cara, meus moradores não entendem isso. E eu pedi para dobrar o meu salário, não quiseram. Eu falei, então eu vou sair. Aí ninguém quis. Aí ele falou, ou me paga os 2 salários, Ou eu tô saindo. ou eu tô mesmo. saindo. Porque assumir o abacaxi ninguém quer. Não, mas assim, Só que pagar o que merece, não ninguém pagam. quer. Eu sempre falo, eu sempre dou dicas sobre essas questões de contratação de síndico, entre outras. O que que acontece? Quando o síndico ele sucateia Prostituto. o honorários dele, o que que acontece? Ele tá ganhando renda de outro lugar, gente. Não adianta. Aí começa a trazer empresa. Aí ele nós ganha voltamos pros comissão. É, picareta. aí acaba com o mercado. Aí a gente não consegue melhorar o mercado nunca. Então as É. pessoas também têm que ter essa. E esse ciclo vicioso daí, né? Exatamente. E, cara, tem frases que não adianta, nunca serão substituídas. O barato sai caro. Sai O barato cara. sai caro. Exatamente. Nossa, Nossa, Então- você já participa do nosso podcast? Bom, só pra finalizar ali o Clube que eu acho que tá acabando, acabou o nosso tempo, né? Não, Tem. 60 minutos ainda. A gente tá no tem um tempo tempinho. ainda. 12 minutinhos. A gente tem esse pilar das empresas, mas todo Clube Sim ele é um desafio. E aí entra uma parte muito legal, porque a gente faz pontuações para todo o síndico que está lá. Então existe uma tabela, um ranking. Então ele já virou referência, a gente deu palco para ele já está participando do network, está indo nos eventos. Enfim, esse síndico, ele, sem perceber, ao final da jornada, ele está crescendo profissionalmente, pessoalmente. Esses Eu tenho desafios, que incluir né? os 8 do escritório, que a minha pontuação vai lá Vai lá para cima. cima, exatamente. Eu vi lá que indicação é 5 pontos. Aham, é isso mesmo. Aí eu não preciso fazer academia. Eu vou Ah, só mas indicar. tá. Olha só. Tudo tem ponto. E aí, por que esse desafio? Porque a gente entende que quando a gente é desafiado, a gente sempre quer. Ah, o ser humano, né? Tá Exatamente. nele, né? Essa questão. Mas o que é muito legal, o desafio e a pontuação tem prêmios, né? Então, o primeiro lugar ao final do ano vai ter uma viagem internacional. E o segundo lugar é uma viagem para o Nordeste. O terceiro lugar é um iPhone 16. Só que, na boa, os prêmios, ele é só a pontinha do iceberg. Porque quando você Ele é termina... só motivação. Você acha que você está fazendo isso pelos Aham. prêmios, mas no final das contas, Exatamente. quando chegar, por exemplo, dezembro, que o Clube Sim esse ano ele é uma fase, e ano que vem ele vai vir muito mais forte ainda, né? Mas dezembro a gente finaliza essa primeira fase do Clube Sim. Quando ele chegar em dezembro, que a gente vai ter a premiação do Clube Sim, tem um monte de coisa legal para vir pela frente, ele vai olhar a construção da jornada dele, ele vai ver quanto ele evoluiu. Ele nem vai lembrar da viagem. A viagem vai ser assim, ó, só a O que cerejinha ele do ganhou bolo. no período ali é muito mais valioso do que. O cara vai lembrar nos 12 quilos que ele perdeu. Eu tô O vendo cara- umas fotos aqui dos caras amanhã ali, ó. O cara vai ver que ele evoluiu.
Começou. Juliano A começou. honestidade acima de tudo, né, Igor? Tem uns caras dando migué, né? Não, esse pelo menos tá suado. Mas assim, ó, ele vai ver que no final da jornada ele melhorou profissionalmente. Ele se conscientizou mais. Ele treina. Tem cara que lá não tá treinando, mas tá fazendo um monte de outras coisas. Ele participou do Condo Expert. Ele teve... Quando que um síndico menor como esse ia ter a oportunidade de fazer uma palestra no Condo Expert falando para 2.000 pessoas? Que o nosso evento a gente tá esperando 2.000 pessoas. Nossa, muita gente. É que muita legal. gente, é muita Acho gente. que vai dar até mais, hein? Cuidado. Ó, a galera dos Raimundos. Exato. A gente comporta 5.000 pessoas. Então a gente tá nessa pegada de se conseguir 2.000 pessoas, a gente tá Ótimo. muito Nossa, feliz. ótimo. Pode falar, é ótimo. Vai ser histórico, né? Vai ser Com histórico. Então, certeza. contamos com a ajuda de vocês. Colega Então, nosso, certeza. colega nosso do Espírito Santo, na Anacom, colocou 450 pessoas num congresso que era só direito condominial. Aham. Eu, depois que terminei, fui lá e falei, ó, cara, Tá de o que parabéns. você fez? Pelo amor de Deus, pra falar de condomínio, você conseguiu colocar 450 pessoas? E você veja como a gente tá sendo ousado, né? Mas eu sempre, né? Mas tem que ser, né? Na minha vida profissional, sempre fui meio maluco, meio ousado Agressivo, mesmo, meio legal. agressivo. Mas assim, é o que eu costumo dizer, eu não consigo construir isso sozinho. Então, as pessoas que estão me ajudando, graças a Deus, eu sou muito bem relacionado no mercado, né? Eu tenho muitas amizades e as pessoas me querem muito bem, então tá todo mundo abraçando. E a galera tá dizendo assim, não é um evento do Igor, é um evento nosso, do Paraná, onde a gente vai trazer para o Paraná mais visibilidade. Então tá todo mundo ajudando para que o evento seja bem sucedido. E isso é importante mesmo, todo mundo participar, porque realmente é uma coisa que vale a pena investir, entendeu? E aí a motivação é essa, é todo mundo mudar o mercado, trazer coisas novas no mercado, trazer coisas reais também, e uma né? questão que eu tenho batido bastante, desde a época que o saudoso Ernest Garden, nós éramos colegas, concorrentes e colegas, tem mercado para todo mundo. Tem para todo mundo. Nós temos 17 mil condomínios entre Curitiba e região metropolitana. Ah, o Juliano tem 150. Cara, sobra 16.850. É muita coisa, que foi essa conta aí que eu fiz. Eu falei, cara, se eu pegar os maiores síndicos de Curitiba, juntar todos eles, os principais, né? Providência, Informa, Juliano, o Paulo Pinheiro, a Óptima, enfim. Quando eu junto essa galera toda, tô falando de quantos condomínios aqui? 800? 1.000? Se juntar todo mundo? Acho que 1.000, 1.000, esses principais do mercado. Sim. Tem quantos? 16? 17 mil. Curitiba e região metropolitana. Os outros 16 mil tá naqueles no- 98%. No rapaz que tem 2, outro tem Gente, 3, deve ter outro muito tem mais. 4. Cada esquina que você olha tem dois Não, prédios saindo, Pelo imagina. CNPJ, registrado no evento comercial, que Curitiba tem- e região que metropolitana, não o tem último, CNPJ. o último censo 17. Então você veja que o potencial gigante que a gente tem, Juliano, porque 98% do mercado tá na mão dessa galera, Sim. que não era vista. 16 mil. Mas agora com o Clube Sim estão sendo vistos, e o Clube Sim com só 90 dias, a gente tá com mais de 130, 150 pessoas. Só que não é volume, é engajamento. Sim. Eles estão extremamente engajados, porque realmente está fazendo sentido na vida das pessoas. E ali, né, essa pontuação, ele finaliza o ano muito bem estruturado e ele vai ter lá os seus prêmios e tudo mais, mas ele vai ver que isso só foi a cerejinha do bolo de tudo que ele Porque ele achou que fosse a motivação, na verdade... É só a cerejinha do bolo de tudo que ele conquistou. Ele ficou um melhor profissional, ele tá cuidando mais da saúde e ele tá evoluindo em todos os aspectos da vida dele. Então o Clube Sim tem esse propósito. E eu acho que é isso que me deu um novo gás, me motivou ainda mais para fortalecer o Você Clube tem um Sim. objetivo, foco, meta, né? Dá uma Cara, é muito gostoso. oxigenada. Mas tem que ser assim, né? A vida da gente não tem graça se a gente ficar só naquele dia a dia chato, aquela rotina. Sendo que a gente tem capacidade de fazer muito mais. de E é melhorar legal muito quando mais, a gente né? cria projetos que as pessoas acreditam no projeto. E quando eu criei o Clube Sim, eu falei, cara, eu acho que essa ideia é meio maluca, a galera não vai. Mas abraçar. essas ideias que dão certo. Falei assim, a galera não vai, cara, tipo, ninguém vai dar moral pra isso. Só que é difícil, né? Porque a gente tem que fazer, dar a cara a tapa. Com certeza. E se Primeiro não passo é dá nosso. certo, a gente fica lá, tipo, ai, cara. Ah, mas tem que tentar, né? Mas eu, Não, a gente já tem, né? A gente tem que correr atrás do sim. eu fui, criei tudo do zero. De verdade, eu pesquisei no Brasil pra ver se tinha algo parecido e não tinha algo assim. Você conhecia? Eu nunca ouvi falar. Nessa pegada, você conhecia? Quando eu vi sobre o Clube Associações Sim, e não sei o quê. E Não, vou te mas falar, nada a ver, né? muitas também nem funcionam. nem funciona, Eu, só eu, existem. eu que passo aí várias regiões, às vezes o cara, eu sou associação. Na verdade, ele é associação, sozinho. sozinho. Não tem e tal. E a ideia do Clube Sim, com todos esses diferenciais, vem aí, eu acho que para suprir uma lacuna da área condominial. Não é diferente de tudo que já tinha? Sim, Você tinha visto, Laís? Assim, nunca, desse jeito? Nunca. E eu acho assim que a gente precisa disso. Então, assim, você tá
realmente trazendo uma coisa que é uma dor que a gente tem hoje. Então, é a mesma coisa que a gente sempre fala aqui no Talk. A gente quer trazer uma coisa real. A gente quer mostrar para as pessoas que trabalham nesse mercado a realidade. A gente não quer ficar falando bonito, contando história da Disney aqui. A gente quer falar o que acontece no condomínio. Que são coisas que inalcançáveis, E né? a gente Tipo precisa. Não, Exatamente. vamos na realidade. Vamos na realidade, arroz com feijão Quem do tá dia a lá em dia. cima conta uma história muito linda, né? Mas e aí, como é que você começou? A gente tem Eu que começar sempre por aí. falo sobre... o síndico, falta 5 minutinhos, Sim, mas... minutinhos. Esse eu posso citar o nome, um síndico meu, o Rafael, recebeu 2 processos lá. Falei, cara, você tá chegando a ficar bom agora. Que é um síndico casca grossa, que cuida das pessoas e faz acontecer, manda multa. Um exemplo. Exige que cumpra-se a convenção. É odiado, cara. O morador vai. Ele, pô, chefe, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, eu tenho 42. Eu tenho um processo que a morador não gostou da convenção. Eu não era nem síndico. É E você que arcou com o negócio. 12 unidades, Igor. 11 votaram a favor. Um contra. E ela contra. Ela entrou com ação contra o condomínio e contra eu que fui eleito. Aí eu falei, cara, vocês querem? Aí, às vezes, esses dias eu vi, não tô criticando, até porque o cara vai fazer doutorado comigo, mas no nosso clube de síndico, tantas estrelas, não pode ter processo. A cada 6 meses eu pego uma certidão. Não, ele corrigiu. Ele não pode ser condenado. Tá de brincadeira. Mas é difícil, hein, ser síndico e não levar um processo. É complicado. Sumiu os cachorros de um condomínio lá no Bacaxiri. Os caras processou o síndico por crime ambiental. Apareceu. Eu falei, mas que porra é essa? Mas É tudo no síndico, né, ambiental, gente? que Ele é o os responsável cachorros legal ali. sumiram. Então, síndico, se você receber aí algum jeque, relaxa. Isso faz parte do jogo. Coloca lá no trabalho. Clube Sim pro pessoal compartilhar essas experiências. Não, e a galera se Não é ajuda lá, fácil. né? A galera Sim, se ó, ajuda. eu vi. Você viu? E ó, até tô falando isso porque alguém falou, alguém tem indicação de um bom advogado? No próprio Clube Sim. Ah, importante. Apareceu um Foi. uns 6 advogados aqui e tal. E nós precisamos. E agora eu vou, assim, falar pra gente fechar. A galera, até esses dias um rapaz do Clube Sim me ligou, um síndico lá, e falou assim, cara, tenho 2 convites, uma coisa pra te falar e um convite pra te fazer. Um convite que eu quero que você vá no meu casamento. Falei, poxa, que legal. E ele falou, o segundo, Igor, é que você notou uma coisa? No Clube Sim, nós estamos falando de síndicos que são concorrentes. Lá no condomínio, tem síndico que vai concorrer contigo. Né? Você vai estar na tua apresentação, a apresentação dele é a próxima, porque ele quer ganhar o condomínio, você também quer ganhar. Ele falou, só que você notou que no Clube Sim, a gente não se trata como concorrente, a gente é parceiro, e tá todo mundo lutando pela mesma causa. E é o certo, né? Então eu vejo que o Clube Sim, cara, ele tem propósito, ele tá crescendo, e só o próximo passo do Clube Sim, pra finalizar, a gente amou tanto, e as pessoas estão gostando tanto do Clube Sim, que a gente não quer deixar isso só aqui em Curitiba. A gente começou em Curitiba, que é um mercado extremamente exigente, que vocês até falaram, né? Eu vou falar uma frase. Quando eu fazia faculdade de publicidade, uma professora minha falava assim, se você quer montar alguma coisa no Brasil pra dar certo... Começa em Curitiba. Começa em Curitiba. Se der certo em Curitiba, dá certo em qualquer local. E ela era lá de local. Presidente Prudente. Presidente Prudente. Interior Qualquer de São lugar do Paulo. Brasil. Porque o povo curitibano realmente é muito exigente. Muito exigente. Chato pra caralho, mano. O povo... Mas aqui, tudo que você monta aqui, você consegue fazer funcionar, você passou no teste. Pode expandir pro Brasil todo. E o curitibano é fechado, né? Então você imagina o síndico curitibano abraçando o Clube Sim, vai dar certo. E aí a gente agora entra, né, a partir do ano que vem, numa segunda fase, por isso que eu falei que são fases, a gente transforma o Clube Sim num app, né? Que vai ser, então vai ser tudo pelo app, né? Por exemplo, assim, você vai treinar, você vai fazer o teu check-in lá pelo app, já ganha um ponto lá. Você vai ter as empresas para você poder comprar ou indicar lá no app. Pô, aí o povo não vai mandar mais foto no grupo. Não, mas tem que mandar. Vai ter os Mas aí desafios. faz uma rede social lá no aplicativo. Então lá no app ele vai ser todo o Clube Sim, o desafio todo, você consegue ver o teu ranking em tempo real, que lugar que você tá posicionado. Vai ser um Strava, tipo... É quase isso, ele vai ter todos os desafios. Por exemplo, assim, eu tô com minha pontuação baixa, ali já vai aparecer o que você pode fazer para aumentar sua pontuação, né? Então, palestras, conteúdos. Então, o Clube Sim, ano que vem, a gente lança o app do Clube Sim. E a ideia é a gente começar a escalar o ClubeSim a nível Brasil. Então, ter os representantes... Fazer uns consulados. Excelente, Exatamente. excelente. Então, por exemplo, Londrina vai ter um representante do Clube Sim lá. Porque, apesar dele virar... Ó, gente, quem tiver interesse, ó, já entra em contato com o Igor aí, ó. Já vai Exatamente. se inscrevendo, porque ano que vem vai bombar. Não, e apesar dele virar um app, tem que ter uma figura
central que movimenta isso. Com né? certeza. Se não tiver alguém pra puxar filho, irmão. Não vai. Não Então não vai. adianta você ter o melhor Até sistema. o presidente do time de futebol nosso, se não tiver alguém pra comprar carne e levar no domingo, Não vai, tem o né? churrasco. Exatamente. Então, ele vai ser esse produto para a gente escalar a nível Brasil. Essa é uma das nossas metas. Até porque o foco do Clube Sim inicialmente não era gerar dinheiro, mas a gente vê que isso também, como o síndico lá que começa e vê que isso é uma oportunidade de negócio, a gente já fez a receita do bolo para que o Clube Sim Gere recursos. gere negócios. Hoje, com 90 dias, a gente já tem 14 patrocinadores. Não é, nesse momento, um foco nosso tirar dinheiro disso. Então, todo o recurso que gera Investir. no Clube Sim, a gente está fazendo mais e mais. Reinvestindo. Mais e mais. Porém, a gente estrutura o negócio para que ele também, para esses representantes legais, locais. Daqui Também- a pouco também o Igor é tão bom vendedor que ele tá vendendo franquia do Clube Sim aí, ó. Vamos Ah, ver. Mas se for pra- O Clube Mas se Sim for pra vai gente vir, mudar o mercado, vira eu uma, super uma apoio. franqueadora. A gente precisa disso. E, Juliano, veja, Solução. os melhores negócios são os que o dinheiro, na verdade, só é consequência, porque Exatamente. o propósito dele é maior. Então, o Clube Sim, ele tem um propósito tão bom que ele melhora tanto o mercado que o dinheiro é consequência. Então, você faz duas coisas muito boas, que é ajudar as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Sim. Sim, porque hoje em dia a gente já tem tanto problema, a gente tem que arrumar o quê? Solução. Exato. Mas tem gente que tá criando mais problema porque já tem uma solução pronta. A gente fez o oposto. É. Né? Então, Bom. isso é muito importante. E, nossa, muito legal esse papo. Muito, muito legal saber do Clube Sim. Vai ficar seu arroba lá pro pessoal procurar, saber, conhecer. @Clube Sim. E Não, como é que faz pra Ó, participar? você viu que eu tô com o boné? Não a nos camiseta? inscrevemos pro jantar hoje, veio Pois muito é. em cima pra nós. E a minha vida de assembleia, É. segunda, quinta, é terrível. Infelizmente, hoje né? a gente vai. Não vai. Mas os próximos estaremos lá. Com certeza. O vai ser um evento prazer. também, com certeza. a gente É, o vai Code lá. Expert eu conto muito com a ajuda de vocês pra gente divulgar e fazer ele ser um Vamos. evento de sucesso. É Maravilha. o nosso evento, né? Show, show. Nosso evento. Legal. E. Bom, como é que faz pra participar? Ele já tá, eu nem tava sabendo. Juliano Ó, já sabendo tá. agora, ó, que ele tá participando. Como é que O faz? Você é Maicon, síndico? não o Guedes, o Buzi. O Buzi mandou o convite lá. Ah, tá. então você convida. Olha que Isso. legal, eu renunciei um condomínio e o Maicon assumiu. E aí ele falou, pô, Juliano, não quer assumir aí, participar do grupo? Eu falei, putz, cara, já tenho... tanta Mais um opção, grupo, né, Juliano? Né? Tanto que eu saí realmente de todos os grupos, porque lá atrás nós tínhamos, não tinha nem WhatsApp, tá, gente? Era 4 síndicos profissionais. Aí nós tínhamos um e-mail, amigos síndicos. Aham. E nós 4 trocávamos figurinha. João Olher, Silmara, Dirceu. E aí hoje, cara, só em grupo de WhatsApp, esses São dias muitos. me chamaram num evento. Ah, eu quero te adicionar. Tem o 01 e o 02. Dá 840 síndicos. É muita coisa, né? Aí, Ó, isso é importante, né, no Clube Sim, vocês terem alguma coisa falando sobre essa questão de WhatsApp, porque o síndico, eu acho que a maior pressão que a gente sofre hoje é isso. É imediatismo, né? E só conversando com vocês aqui, me vem vários insights, né? Esse legal da gente falar, por exemplo, da valorização do mercado, da gente falar, por exemplo, sobre o WhatsApp, que ao mesmo tempo é uma solução, pode virar uma um doença. escravo. Ó, eu exato. tenho vários episódios na primeira temporada. Eu trouxe uma psicóloga falando sobre isso, que é bem legal. E o Leonardo também falando sobre essa questão de valorização de honorários. Qual? O Léo. Ele tá no grupo de vocês, O eu acho. Léo da Da Priorice? LS. Ah, é isso mesmo. Ah, Esse o Léo, é- ele vai estar lá hoje, o Léo Sanquil, um grande Sanquil. amigo Isso meu. mesmo. Esse mesmo. Ele vai estar Então, hoje lá. Muito o episódio legal. dele foi semana passada. Ah, Foi pro ar semana Eu passada. acho O que Léo sim. é um amigão aí, um grande parceiro. Então, assim, olha o tanto de gente legal que a gente tem no mercado, que dá pra ajudar, que dá pra melhorar. E por que a gente vai ficar só ouvindo os dinossauros, né? Mas tem um dinossauro. Olha, são O dinossauro vai fazer dinossauros doutorado. Respeita a minha história, né? Vai fazer Respeita a minha doutorado. caminhada. Não, amor, tô brincando. Estamos eu tô falando no indo bom fazer um sentido. doutorado em Buenos Aires. Muito legal. É para ser em Curitiba o primeiro síndico profissional com doutorado em direito condominial. Amém. Olha que Parabéns, chique. cara. Então nós parabéns. vamos Aí pra você vem cima. puxando, ó, pra a sardinha pra todo mundo vir melhorando, No né? Vamos mudar esse podcast da mercado, esposa, né? Muito legal. Vamos Ó, e mudar. parabéns pela iniciativa, muito legal a gente ter esse modelo diferenciado de comunicação, porque o mercado está carente disso. E já dizia a minha avó, quem não é visto, não é Não Não é lembrado. lembrado, né? exatamente, né? É verdade. É Mas uma assim, frase que eu uso sempre. eu compartilho do mesmo pensamento que você na questão de mudar o mercado também. Tô aqui hoje para tentar mudar alguma coisa, pra gente conseguir conversar de verdade com as pessoas e trazer a verdade para elas, porque a gente ouve tanta história.
vai fazer um curso ali, tem um coffee break ali. Então a gente ouve muita coisa que, na verdade, a gente No sabe fim que das não é contas, assim. são só vendas. Não está agregando Exatamente. São só vendas. E a gente não tá precisando disso, a gente tá precisando de apoio pra gente mudar o mercado e melhorar. Não é verdade? E você vê, né? Quando o papo é bom, quando os assuntos são bons, quando tem propósito, uma hora passa que a gente nem vê. Nós temos a campanha do agasalho. O que tá rolando e hoje a gente lança a próxima campanha que vai ser de alimento. Então, Ah, legal. Todo mês vai ter uma. A próxima é de doação de sangue. Então você veja como é. show. E Não, aí eu posso falar da excelente, tem Rabelo um propósito. pouquinho? Por Em favor. Em 2009, nós lançamos a primeira campanha do agasalho. Olha E aí. hoje já tá com... Foi bem legal. Hoje é bem Quantas? importante. Paramos pra na gente. pandemia e voltou... Não paramos na pandemia. Na pandemia a gente fez até de alimento. Verdade. Trocou de agasalho A Olha, de gente fez de alimento. cesta básica. Nós temos uma meta no mês que vem, que eu vou anunciar hoje no Clube Sim, que é no mês de julho, a gente conseguir 5 quilos de alimento por membro lá do clube. Como a gente tá com 130 e poucos membros, então a gente quer 500 quase 600 quilos, né? 500 e poucos quilos. Então vocês já estão intimados a 5 quilos de alimento. Olha, não, pode deixar. Seremos parceiros. Maravilha. Igor, muito obrigada. Obrigado, Fiquei muito viu? feliz de receber você aqui. Tomara que você venha outras vezes falar sobre outras. Próximas enfim, inovações, né? né? O Tem Ciro muita falou pra coisa, mim, né? Juliano, chama o Igor, que o Igor fala bem pra caramba, velho. Tamo junto, E eu obrigado, fico viu? muito feliz, tá? E vamos pra cima pra fazer esse evento acontecer, a gente conseguir mudar o mercado. Fico muito feliz de trazer pessoas que têm esse pensamento pra gente mudar mesmo e trazer melhoras pra todo mundo que trabalha nessa área. Porque não Tamo é fácil, né? Tamo A gente junto, precisa. obrigado, viu? De coração, viu? Obrigado. Gente, e é isso, olha, obrigada. Vão lá, se inscrevam no nosso canal, clica no sininho pra não perder nada. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Vai aparecer aqui ó, o Instagram do Igor. Clube Sim e marcar o Igor. Marca o Igor e pede pro algum amigo seu que tá lá, algum sítio, colocar você no grupo. Ele vai ganhar ponto também, viu? sim. Aproveite. Não, essa aí pra oportunidade. indicação fala comigo. Ah, Aí então, ele que O vai lá no Juliano, Juliano, que, então, Juliano que indicação. indicou. Ah, então Juliano que pronto. indicou. Enfim, Juliano querem entrar Rabelo. no clube aqui, ó. Arroba J. Juliano Rabelo. Juliano B. Rabelo. Ah, deu Nem beijo. sabe o Instagram. Juliano B. Rabelo. Eu sou dinossauro. Mandem um DM pra ele, pedindo pra ele colocar vocês lá no clube, tá bom? Valeu. E é isso, gente. Obrigada. Estamos aí terça-feira, às 20 horas. Toda semana tem episódio novo pra vocês. Show.